Olá, começa agora o Agricultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: a agricultura urbana já responde por 15% dos alimentos produzidos no mundo. E para participar dessa atividade não é preciso uma grande área ou sofisticação. Até mesmo o terraço de casa pode servir para plantar e ter uma boa renda. Nem a construção da estrada mais importante do país, que passou sobre áreas de cultivos, nem a urbanização e a instalação de indústrias tiraram a vocação do Vale do Paraíba, em São Paulo, para a produção de arroz. Só que hoje muitos risicultores preferem cultivar variedades especiais, que exigem mais conhecimento e tecnologia, mas rendem bons lucros. Safra de algodão do Centro-Oeste deve encolher este ano. A antiga tradição artesanal italiana de fazer vinhos é revivida por descendentes em propriedade de turismo rural. O Agricultura está começando. A região às margens da Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, já foi uma das principais produtoras de arroz do país. A estrada passou por cima dos arrozais com longos aterros e, em muitos lugares, a atividade agrícola foi substituída por indústrias e áreas urbanas. A risicultura continua na parte paulista do Vale do Paraíba, só que muitos produtores trocaram arroz comum por variedades especiais, que dão mais renda, mas exigem conhecimento e tecnologia, como mostra pra gente o repórter Mauro Medeiros. O arroz é um dos alimentos mais consumidos do mundo. É o cereal continuamente cultivado mais antigo também, sendo plantado em mais de 100 países. A produção brasileira de arroz encontra-se em todo o território nacional. Existe pouca pesquisa na área de arrozes especiais. Então, nós procuramos fazer o cruzamento, não pensando muito em produtividade, mas em produto exótico. O risicultor José Francisco Ruzeni, mais conhecido como Chicão Ruzeni, sempre empenhado na produção, pesquisa e na melhoria do arroz, fala de seu início na lavoura até se tornar líder em qualidade de arrozes especiais. Eu, como produtor de arroz, fui seguindo passos do meu pai, da minha família, que sempre produziu arroz aqui no Vale do Paraíba. E nós produzíamos o arroz agulhinha, que é o commodity. Com o passar do tempo, surgiu a oportunidade de produzir os arrozes especiais, que foi um trabalho da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que era o IAC, que fez um projeto de arrozes especiais para pequenos produtores aqui na região. Fui o primeiro a acreditar nesse projeto do IAC. Começamos primeiro com o IAC 600, que foi o primeiro arroz preto do Brasil. Eu tenho uma irmã que é engenheira agrônoma, Maria Oséias. Ela começou a trabalhar nas pesquisas e desenvolver outras variedades de arroz. Depois entramos na linha de mini arroz, certo? Um arroz pequeno, foi o primeiro no Brasil, né? Era um arroz que era para pássaro comer. Através do Alex Atala, ele implantou esse produto na gastronomia. Nós melhoramos a produtividade dele, desenvolvemos ele com aroma, depois desenvolvemos ele com cor, que hoje é o nosso lançamento mais novo, que é o Piauí. O estado de São Paulo é o maior consumidor de arroz do país e o Vale do Paraíba é o maior produtor do estado. São Paulo, a capital da gastronomia no Brasil. Então tudo que se lança ali, o resto do Brasil tem como referência a capital. Hoje aqui, o que está sendo plantado? Isso é uma multiplicação de semente, essa área aqui dos arroz especiais, porque aqui nós temos um preto longo, muito bom, que esse é um produto novo. Temos o mini arroz preto, que é o Piauí. Temos um arroz vermelho também, que é um arroz aromático. E um branco, um mini arroz branco aromático. Chicão, o processo da lavoura, a época de plantio e colheita, como é que se dá, como é esse tempo? Nós temos ciclo, se baseia pelo ciclo da variedade. Então temos arroz de 90 dias,
que é o que está plantando agora, e tem de 120 dias. Vai chegando janeiro, fevereiro, que já começa a ser uma área tarde para plantar, você tem que plantar um arroz precoce, que esses arroz aqui que é 90 dias. Se o arroz for de ciclo longo, você pode começar até julho, começou a esquentar, você já pode plantar. Você também está com um projeto novo, que é levar o arroz para fora do país. Nós temos um projeto com uma empresa de Angola, que nós já estamos plantando os arrozes lá. Terras tão boas quanto o Brasil, clima idêntico aqui, e se alguns países da África, principalmente como Angola, importa quase 90% do que consome, né? Então, se tem essa oportunidade de você ajudar a desenvolver a agricultura lá, porque o Brasil é uma referência mundial sobre a agricultura, espero ter bastante sucesso com esse novo projeto que é desenvolver arrozes especiais lá em Angola. Para se produzir um arroz de qualidade, é preciso uma boa lavoura, um solo rico em nutrientes, a época certa, tecnologia e pesquisa. O trabalho é na obtenção de grãos diferentes, grãos com alguma característica diferente. Então, o objetivo é esse, né? Manter o que nós já temos com a produtividade, manter a pureza dos grãos que a gente já obteve e tentar obter novos, né? Porque a pesquisa ela demora até você obter um grão novo, uma variedade nova de 10 a 12 anos. E quais os tipos de grãos vocês têm aqui e vocês também desenvolvem agora? Nós temos vários tipos de grãos que nós produzimos, né? Da culinária italiana, da culinária japonesa, indiana, os exóticos e agora com exclusividade da Ruzene os minis, né? Que nós temos um mini preto. Finalizamos agora a pesquisa com um mini vermelho e um branco também aromático. Bem, Oséias, como você me falou de cada arroz e tudo que tem aqui para degustação, eu vou experimentar. Aqui você tem o branco, o mini vermelho e o mini preto. Todos eles foram feitos só em água, não tem tempero nenhum. Esse teste sensorial que a gente chama é interessante isso, porque o nosso objetivo é que a pessoa sinta o sabor próprio do grão. Se você colocar algum tempero que seja sal apenas, você vai camuflar, né? Então, o objetivo é sentir o sabor do grão apenas. Tá bem, então eu vou aqui ter a minha primeira experiência como sommelier de arroz. Experimente. O arroz, é diferente mesmo, tem um sabor marcante, um sabor próprio mesmo. Cada grão tem o seu sabor. A planta de arroz é uma grama de estação quente. Tem folhas longas e delgadas, com pequenas flores produzidas em um arco ramificado. A semente comestível é um grão com sabores, aromas, cores, tamanhos e formatos diferentes. Veja a seguir no Agrocultura. A safra de algodão no Centro-Oeste deve encolher por causa do clima. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. A colheita do algodão deu início no norte de Mato Grosso do Sul. Em Chapadão do Sul, no nordeste do estado de Mato Grosso do Sul, as colheitadeiras que estavam nos galpões agora já estão nos campos para a colheita do algodão safra 23-24. Segundo o diretor da Ampaçu, Adão Hoffmann, a produtividade do algodão no estado, no ano passado, alcançou 340 arrobas. Há uma grande expectativa aí em relação a saber se nós vamos conseguir alcançar a média de produtividade colhida na safra passada, que foi muito boa. Nesta fazenda no norte do estado, com as chuvas que tiveram na segunda quinzena de março até abril, período em que o algodoeiro já estava com as estruturas reprodutivas avançadas, esse comportamento do clima provocou perdas de maçãs do baixeiro.
por apodrecimento. Nesta safra foi bastante impactado pelos fatores climáticos. Nós tivemos a interferência de um excesso de chuvas em meados de março, início de abril, que prejudicou bastante a cultura do algodão. Houve bastante apodrecimento das maçãs de bacheiro, que é a principal carga da cultura do algodão. As maçãs mais pesadas, houve bastante perda. A associação levantou essas perdas e nós vimos que há uma oscilação. Dependendo da época de plantio, o material cultivado, tivemos perdas em torno de 2 a 8% de produtividade nesta média. Veja agora outras notícias do campo. Família italiana revive a antiga técnica de produção de vinho em propriedade de turismo rural. É assim, com uma animada cantoria, que os turistas são recepcionados no Recanto Italiano. A propriedade da família Rossi Schaefer é um refúgio natural em meio à área urbana. Aqui, o Rafael dá sequência a uma tradição familiar centenária, a fabricação de vinho. Os antigos garrafões ainda são usados no processo artesanal e vedados com cera para impedir a entrada de oxigênio. O vinho está na família há 100 anos aqui no município e desde que o meu avô comprou as terras aqui lá em 1920, sempre produziu vinho, vieram trocar de propriedade, mas continuaram a produção de vinho, trouxeram uvas para cá, trouxeram garrafões, esses que a gente vê aqui também de fundo, para continuar essa produção. E realmente o vinho é uma das boas representações, né, da cultura italiana que a gente sempre tenta manter e levar adiante. A uva eles mesmos produzem e, se faltar, a família compra de outros produtores da região. Mas é para uma produção pequena de vinho, entre 1.000 e 1.500 garrafas por ano, não é nada muito grande. É aquele artesanal que mantém a tradição, que mantém o processo de reunir a família aqui na cantina, fazer o vinho, ver o vinho fermentar, sentir aquele cheirinho característico da fermentação e tudo mais. E a gente faz todo esse atendimento de chegar com uma música italiana, de ter a degustação do vinho, ter a visita aqui na cantina, mostrar como é que se faz, explicar a questão do vinho. Então tem toda essa questão cultural também e de entretenimento quando a gente recebe um grupo de turista. O vinho é só um dos produtos vendidos na propriedade. O visitante também encontra aqui conservas, o licor de limão siciliano e até flores. As orquídeas são a paixão da dona Zebina. No quintal, bem cuidado, um caminho que leva até outra atividade que é um passatempo para eles e ajuda a incrementar a renda. A família também mantém aqui uma criação de abelhas sem ferrão. São 70 caixas de 7 espécies. Eles comercializam o própolis, que é considerado um antibiótico natural, e também o mel, quando tem. Elas demoram muito mais para produzir. Essa aqui, por exemplo, é a abelha jataí. O quilo do mel dessa abelha custa cerca de R$250, mas elas levam cerca de um ano para produzirem 800 gramas. O consumo de mel é muito pouco, porque ela tem que trabalhar para ela mesma. Então a gente coleta o própolis e a venda de colmeias também. A pessoa que vem para visitar, ela pode até sentir o contato do mel. A gente coloca um pouquinho em cima do braço para experimentar mesmo o sabor do mel, aqui mesmo na caixa, né? Então é o que o turista quer, né? O Recanto Italiano abriu as portas para o turismo rural ainda em 2001. O vinho e demais produtos são vendidos apenas na propriedade. E a recepção aos visitantes, além de interativa, ajuda a manter e levar adiante a herança cultural italiana. É o sonho dos meus pais sendo realizado e dos nossos ancestrais, né? Com certeza, por toda a história deles, por toda a saga que eles tiveram de chegar aqui no meio do mato e derrubar essas matas. E para mim é gratificante. Cada vez que chega um grupo, eu canto com alegria, recebo com alegria, a gente oferece o que tem, eles gostam, interagem conosco, cantam conosco, batem palma. Então, assim, é uma realização.
E veja a seguir, agricultura urbana em cima da cobertura da própria casa. Os detalhes você confere em instantes. Você sabia que não é necessária muita área nem trocar a cidade pelo campo para gerar uma boa renda com a atividade agrícola? O repórter Bruno Faustino mostra pra gente que é possível participar da agricultura urbana, que já responde por 15% da produção de alimentos no mundo, até mesmo usando a cobertura da própria casa. Vermelhinho e suculento. Duvido você adivinhar onde fica essa plantação de tomate. Quem passa pela rua Constantino Furlani, no bairro do Quadro, em Vitória, nem imagina que no alto de uma casa foi construída uma estufa e que nela são produzidas dezenas, centenas ou melhor, milhares de tomates. E para tirar a prova é muito simples, é só olhar para o alto. Quem teve essa ideia? Meu nome é Leonardo Valandro Zanetti, sou policial militar, sou sargento da PMS. Tenho formação na área de ciências biológicas, licenciatura, bacharel, mestrado e doutorado na área de biologia vegetal. Então aqui anteriormente era um terraço, a gente precisava fazer uma reforma bem radical, então eu resolvi pegar e em vez de botar um telhado, fazer uma estufa aqui em cima. Então a gente iniciou o cultivo, escolhemos o tomate, né, que se tornou algo assim, tanto para estar estudando, né, aprendendo e também gerando uma fonte de renda aí. A vocação do Léo para a agricultura vem de berço. Na minha família, família descendente de italiano, no interior do estado, região de Santa Teresa, e minha família são produtores, né, de café, toda essa relação aí com a agricultura, né? Então eu cresci sempre indo nas férias para a região da roça lá e convivi com isso, né? Dentro de casa a gente sempre teve planta, alguma coisa, cultivo de tempero, essas coisas assim. Mas por que o tomate? Esse tomate especial, o tomate grape, ele tem um valor agregado bem alto, né? Então, numa pequena área, né, no caso aqui 120 metros, geraria um retorno que compensaria, econômico, né? E não é que ele tinha razão? A produção já superou as expectativas. Do ano passado deu 1.200 quilos, no ciclo aí de 5 meses e meio. 1.200 quilos, a gente finalizou com umas 200 plantas. Cada planta ela gera em torno de 5,5 quilos. Léo, explica pra gente como você consegue produzir os tomates na estufa. A gente utiliza o sistema semi-hidropônico. Os tomates são cultivados em vasos com substrato vegetal, casca de pinos, casca de arroz carbonizada, fibra de coco. Boa parte desses materiais são restos, né, daquilo que é retirado, que possivelmente iria para outro lugar. Então a gente reaproveita isso. Dentro do vaso, as plantas então elas são cultivadas, desenvolvidas, com o sistema de irrigação, né? Seria como se fosse uma fertirrigação constante e temporizado. Aqui a gente utiliza um sistema de temporizador que em determinado tempo vai jogar nutrição para as plantas. E o tutoramento que a gente é feito baseado em fitilho, que é um sistema chamado de carrossel holandês, que a gente desenvolve aqui. Então as plantas elas passam, né, dentro aqui do fitilho, à medida que ela vai crescendo ela vai entrando no outro fitilho e uma vai sobrepondo a outra. Para não descer a gente amarra um fitilho aqui embaixo, vai travando as plantinhas para elas não comprimirem uma às outras, né? E assim vai embora. O carrossel é porque esse tomate, ele é um tomate de crescimento indeterminado. O que seria isso? Ele não para de crescer. Então vai atingir 5 metros, 7, 8, 10 metros, 12 metros, dependendo do tempo de cultivo. Então esse tomate a gente conduz ele em 2 hastes, né? Germinou ali a plantinha nova. Na hora que ela soltar o primeiro broto, a gente mantém o principal, o segundo broto, e um a gente leva para um lado e o outro a gente leva para o outro. E à medida que ele chega lá na ponta, ele volta e o outro vai indo, aí vai rodando. Eles vão rodando. E assim vai embora, até a planta tiver vigor aí para a gente poder colher e ser
está num nível, vamos dizer assim, que compensa ainda você cultivar ela, né? Porque tem um gasto, né, para o cultivo, né? A polinização de cada planta é feita de forma induzida. Tomate é uma planta que o principal polinizador não são as abelhas, é o vento. Porque o tomate ele precisa da vibração, né? A vibração. A flor ela é aberta, né? Aqui então não precisa encostar numa florzinha e lá na outra para polinizar. Ela se autopoliniza, né? Ela é fechada aqui, né? A parte. Então só a vibração. Como que a gente faz? Tem duas formas. Ou você faz a vibração do varal, né? Dos arames batendo, tá vendo? Que as florzinhas vão tremer. Ou pode utilizar um soprador de vento, né? E fazer a vibração com o vento. Ou pode ser manual e batendo, mas leva mais tempo. No arame a gente faz mais rápido. É assim que a gente faz. E as pragas? Elas atacam também na cidade? Hoje a principal é a mosca branca, né? O nome aí é a Bemissa tabaci. Ela fica sugando a planta e isso aí gera vários problemas, né? Desde questões fisiológicas na planta, no fruto, mudança de cor, textura, amadurecimento antecipado do fruto, né? Debilita a planta e gera um outro problema que é o desenvolvimento de um fungo, né? Sobre os frutos, caule das plantas, que é a fumagina, né? Que acaba reduzindo o valor até comercial dos frutos se eles não forem lavados, né? Tira um pouco a estética do fruto, né? A gente faz o controle biológico, né? A gente utiliza alguns fungos entomopatogênicos, a gente utiliza óleo de ninho, né? Basicamente, semanal, e algumas caudas, né? Orgânicas que a gente faz. Isso aqui é uma perda bem comum para o tomate, a maior perda que a gente tem é com a rachadura. Isso está mais relacionado à questão hídrica, né? Esses tomates, então, a gente utiliza para fazer geleias, né? E molho de tomate. Seria então a agricultura urbana uma forma inteligente e sustentável de aumentar a produção de alimentos no país? A agricultura urbana, eu acredito que seja o futuro, né? A ocupação dessas áreas ociosas, né? No Brasil ainda ela está crescendo, mas em alguns países, principalmente os países em regiões que tem a questão clima temperado, períodos do ano que você não tem um verão igual o Brasil aqui, eles sofrem muito com essa questão. Então o cultivo lá, quase 100% é o cultivo protegido, né, para proteger a questão climática, neve, que seja. No Brasil, apesar da gente ter as condições climáticas favoráveis, algumas plantas, você consegue otimizar mais de 10 vezes o cultivo dentro de estufas, né? No caso, o tomate é um deles, né? Então, a questão aí é o que a gente está buscando, né? Mostrando que é viável, né? Tanto na área rural que a gente vê, quanto na área urbana também, tá? Não é muito diferente não, só é mais próximo aí da questão do consumidor, que a gente retira a questão do transporte, então você reduz a emissão de carbono, tem várias coisas envolvidas nisso. E também tem uma relação maior com o consumidor, né? Porque aqui a gente trabalha com o consumidor final, né? Então a gente tira o atravessador, os supermercados e gera uma parceria maior e com uma amizade, uma relação mais próxima com o consumidor. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.